Então, primeiro de tudo, bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas que acordaram cedo para ouvir o nosso Day by Day. É muito bom receber e poder compartilhar. O Day by Day é um encontro, né, que nós fazemos começou antes da pandemia, né? Os primeirinhos eram ao vivo e a cores, né? Presencialmente. E depois, com o tempo, a gente transferiu eles para o ambiente virtual. Então, eu vou me apresentar, eu sou Caio Marim, eu sou coordenador do GTBIM das BEA, e hoje a gente vai falar sobre casos, né, de implementação de BIM nos escritórios. Então, nós convidamos colegas também das BEA, que já estão ou já passaram por esse processo há muito tempo, como a Grazi vai explicar lá no Aflalo, e colegas que estão passando por esse momento, como a Jo e o Bruno, e também outro caso de bastante experiência, que é a Miriam, na Dor e Associados. Todo mundo tem um monte de dúvida, é assim mesmo, é normal, e é muito legal a gente poder compartilhar as experiências. Eu também já implementei BIM há muito tempo no escritório. Na verdade, é difícil dizer implementar BIM há muito tempo. Eu uso software paramétrico há muitos anos, agora BIM mesmo não faz tanto tempo, mais ou menos desde 2014. E então esses processos são assim, às vezes mais lentos, às vezes mais curtos, mas nunca é um estalar de dedos. Como tem muita gente para falar e a gente quer que vocês que vieram assistir participem com perguntas e tal, eu vou rapidamente, então, apresentar nossos colegas e passar a palavra para eles, que vão contar, então, a experiência de cada escritório, e depois a gente vai direcionando um pouco as perguntas. Quem vai falar em primeiro aqui, na nossa ordem que nós organizamos para dar uma sequência legal, vai ser a Miriam Ador, arquiteta, formada na USP em 88, mestre em engenharia civil na Poli em 2015, engenheira civil em BIM, é profissional certificada em VDC, Virtual Design Construction, pela Stanford University, e na Carnegie Mellon, em 2008. Presidente das BEA de 2015 a 2017, vice-presidente das BEA em 2012, 2015, 2017, 2019 e 2021, 2023. Membro do Conselho Deliberativo das BEA, eu vou pular um pouco as datas, porque para não ficar tão burocrático, tá, Miriam? Seu currículo é extenso. Enfim, uma colega fundamental na nossa vida das BEA, super parceira, companheira em todos os momentos, muito importante para nós. Membro do Conselho Deliberativo, minha companheira no GTBIM de todas as horas, conselheira no CAUSP, onde também, agora não mais conselheira, mas está comigo lá na comissão temporária do BIM no CAU, onde a gente traz as pautas dos escritórios de arquitetura, das empresas que desenvolvem projetos arquitetônicos no CAU, uma atuação super importante. E atualmente também leciona cursos de especialização de arquitetura, no curso de especialização Arquitetura, Cidade e Desenvolvimento Imobiliário na Universidade Presbiteriana Mackenzie, disciplina de Gerenciamento de Projetos e Coordenação com enfoque em BIM. Leciona também a disciplina Escopo de Trabalho e Contratação em BIM, no curso Building Information Modeling, primeira edição, na Educação Continuada da PUC CRS do Rio Grande do Sul, né? PUC Rio Grande do Sul. É sócia-diretora da empresa Dor e Associados desde 1995, com foco em coordenação, compatibilização de projetos e projetos de vedação em BIM, que recebeu o prêmio de melhor projetista BIM em 2017 pelo Sinduscom, além de outras premiações de melhor projetista de vedações e compatibilização de empresas, construtoras e incorporadoras. Espero que eu não tenha engasgado aí demais, mas apresento vocês a Miriam, excelente profissional, muito tarimbada e tem muito a falar de BIM para todos nós. Então, bom dia, Miriam. Deixo com você a palavra. Espera. Bom dia, pessoal. Desculpa, sem querer aqui, eu compartilhei a tela errada.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa manhã, bem cedinho, assim. Eu fico feliz que muita gente compareceu aqui e para escutar a gente falar de BIM e das nossas experiências. O Caio já descreveu aí bastante sobre a nossa trajetória aí, nossa jornada. Eu vou passar aí alguns slides, porque é, algumas imagens falam mais do que as palavras. E é importante a gente mostrar que todo mundo tem uma trajetória para a implementação de BIM. Né? Então, todo mundo começa de algum lugar. E da onde que a gente começa? Acho que essa é a ideia da gente conversar um pouquinho aqui. Então, a ideia é a gente ter uma conversa bem dinâmica. A gente vai passar aí para vocês algumas ideias, né? E a principal é assim, a gente tem, eu sou uma pessoa privilegiada, como o Caio falou, eu me formei em 1988, tem alguns de vocês aí que ainda estavam, né, iniciando essa trajetória. E a gente pode passar de todos os estágios que o processo de projeto mudou. Então, quando eu me formei, a gente não tinha ainda todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje. Trabalhava em obra, trabalhava com cópia oleográfica, enfim, era um trabalho totalmente baseado na geometria e em papel, né? E esse trabalho ele traz uma série de desafios aí para a gente, principalmente o desafio de grana, né? Então, aqui nesse gráfico é muito importante a gente observar quando a gente tem uma abordagem baseada em papel, né, que cada vez que a gente muda de uma etapa de trabalho, a gente está perdendo energia, a gente está perdendo dinheiro, tá? Então, quando a gente manda projeto para obra, a revisão está desatualizada, enfim. E é um processo totalmente fragmentado, né? A arquitetura passa para a estrutura, que passa para a hidráulica, que passa para a elétrica, e assim vai, e com isso a gente vai perdendo informação, tá? Ao passo que numa abordagem digital, a gente já começa de um ponto mais alto de informação, e essa linha tracejada verde, e essa abordagem digital, ela permanece sem ter essas quedas, né, de informação, queda de passagem de equipe, porque você tem um modelo onde você vai ter tudo concentrado num mesmo lugar, tá? Como eu falei para vocês, minha trajetória de arquiteta formada em 1988, chega na terceira década do século XXI, né? Hoje a gente já está em 2021, final de 2021, onde a gente passou por toda essa parte da geometria, ou seja, da parte do desenho automatizado nos sistemas CAD, seja eles qual forem, e aí mudamos de processo, né? Porque a sociedade vem mudando de processo, né? A sociedade é digital na hora de pedir um transporte, na hora de reservar um quarto de hotel, pedir uma comida. Então, o nosso setor de engenharia, arquitetura, não seria diferente. Então, o BIM ele está inserido em todo esse contexto, tá? Então, um pouco aqui do nosso escritório. A gente começou a implementar BIM em 2007. Como é que a gente começou a implementar o BIM? É normal que todo mundo pense, que software eu vou fazer? Porque o BIM ele não é software, mas não dá para fazer BIM no banco do bar. Não dá para ir, que nem a gente saía da FAUSP, ia lá para o Rei das Batidas, né, Caião? E pegava uns guardanapos e ficava fazendo croquis. O BIM ele é digital, então ele é baseado em ferramental. Então, é normal que todo escritório que queira começar a implementar um BIM, ele vai passar por essa definição. Que software que eu vou utilizar, tá? E é muito importante a gente frisar que depende do que para o que você vai usar o BIM. Então, no meu caso, nós somos um escritório que não faz criação, como o da Grazi, como a Flalo. Nós fazemos coordenação, compatibilização e projeto de vedações, tá? E para fazer isso, você me dá um toque, tá, Sheila? Se eu estou extrapolando aí o Caio no tempo. Para fazer isso, a gente usa determinados softwares e a gente
usa esse ferramental de uma certa forma, que a Grazi vai descrever provavelmente de outra forma. Então, é muito importante vocês verem aqui que a gente tem escritórios com dinâmicas diferentes, em times diferentes de implementação, tá? O mais importante é a gente saber para que a gente vai usar. Então, meu escritório queria usar para fazer coordenação, compatibilização e projeto de vedações, tá? Então, a gente começou realmente com uma implementação do software, a gente já tinha várias licenças de AutoCAD naquela época. O pessoal do Autodesk começou a empurrar para a gente um software que vinha numa caixinha, que a gente não sabia nem o que era, chamava Revit, na época era Revit 6, Revit 7. Aí um dia eu abri e comecei a investigar e falei, nossa, esse negócio é completamente diferente do que a gente está acostumado. Isso aqui é objeto e o outro é geometria. E aí que começou o desenvolvimento de estudo e planejamento. Então, a segunda etapa que o escritório passa é como a gente vai implementar isso. Então, esse plano é um plano de negócio esse plano de negócio tem a ver com um modelo de negócio. Então, meu modelo de negócio é fazer coordenação e compatibilização. Então, meu plano de negócio tem que ser focado nisso, tem que fazer um planejamento. Eu posso gastar 10 mil reais por ano, eu posso gastar 5 mil reais por ano. Então, dentro do que eu posso gastar, o que eu posso implementar de software, de hardware, de treinamento, né? Porque o que é mais caro, vocês podem achar que é o software, mas não, é o treinamento da equipe. Essa equipe está em contínuo treinamento. Então, a gente faz 14, vai fazer 15 anos aí de implementação do BIM, e a gente já passou por várias fases, tá? Então, a gente passou pela primeira fase, que é 2007 a 2012, onde a gente começou a achar que a gente podia fazer a parte de vedações. Eu comecei a empilhar bloquinhos. Quando eu vi o modelo ficou enorme, gigantesco, e não deu certo. Então, tivemos que retroceder, isso faz parte do processo, não é demérito para ninguém. Até que eu fui estudar, em 2008, fui estudar em Carnegie Mellon. Aí eu vi que BIM não era software, né, que era um processo de trabalho e como é que funciona esse processo, tal. Aí, em 2012, eu comecei meu mestrado. Em 2013, fui estudar em Stanford, onde eu tive um contato com vários colegas, não só americanos, mas também do norte da Europa, né, da Noruega, da Finlândia, e colegas da Austrália também, onde abriu a minha cabeça em relação a uma série de informações, até para eu decidir que software eu ia adquirir para fazer compatibilização de projetos. Porque até esse momento aqui, 2013, eu ainda estava com dúvida se eu ia trabalhar com Autodesk, esqueci o nome, Grazi me lembra. Navisworks. Navisworks. Obrigada, Gabriel. Navisworks, ou se eu ia trabalhar com Solibre. E lá em Stanford, a gente trabalhava nas aulas, né, fazendo modelos 3D, 4D, 5D, e os meus colegas do norte da Europa, todos trabalhavam com esse software, e eu já tinha conhecido esse software em 2008, e aí que eu decidi. Então, esse processo de decisão passa por um momento onde você vai realmente ver para que você quer usar aquilo lá e quais são todas as funcionalidades e o que a sua equipe vai se acomodar melhor naquele software, tá? E com isso a gente mudou radicalmente nosso processo de trabalho, tá? Em 2013 e 2014, com esse Virtual Design Construction, que não vou explicar aqui, isso seria um outro Day by Day. E em 2017 a gente ganhou o prêmio Sinduscom, porque a gente adaptou dentro do software um plugin para fazer o nosso trabalho de vedações. Nesse meio tempo, a gente vem desenvolvendo toda a equipe para a parte de coordenação e compatibilização. A gente tem um BIM Manager que é contratado só para fazer isso. Toda sexta-feira tem treinamento na Dor Associados. Tá? Esse treinamento, o foco na equipe é fundamental. Tá? A gente já nasceu lá em 1995, 94, nossa empresa tem 26, 27 anos, onde a gente já nasceu com o ISO 9000, a gente tem procedimentos, e esses procedimentos facilitaram o nosso uso do BIM, onde a gente aplicou também
essa organização. O BIM demanda muita organização, tá? Muito planejamento e muita organização. Bom, a gente faz todo tipo de projeto, né? Projetos altamente complexos, com escritórios estrangeiros, shopping center, hotel, residencial, comercial. Então, é muito importante vocês entenderem para que vocês vão usar o BIM, para vocês poderem adequar o seu escritório a todo esse planejamento de implementação do BIM, tá? A gente ainda constrói modelos federados, tá? A gente não está, o Brasil não está no nível de maturidade BIM, onde a gente trabalha num ambiente comum de dados, tá? Então, a gente trabalha todo dia com questão de checagem de interferências, na parte de coordenação e compatibilização, e na parte de vedações, a gente tinha que transformar o nosso projeto de vedações, a nossa documentação, no mais próximo possível, porque isso era 2012, 2013, os clientes, 10 anos atrás, eles querem receber ainda hoje papel da obra, e esse papel tem que ser igual ao papel que a gente entregava do CAD, né? Então, ainda temos muito isso, tá? Então, esse processo de implementação do BIM no setor de vedações, a gente pegou toda a parte do CAD, primeira coisa, a gente transformou em templates padronizados, tá? Do Revit, que a gente ia precisar. A gente fez uma coisa chamada showroom, que é pegar todos os blocos cerâmicos, blocos de concreto, todas as nossas famílias, e nós transformamos isso nesse showroom, tá? Nós colocamos tudo que a gente tem em nuvem, isso foi 2013, tá? Hoje a gente tem uma pandemia desde 2020, continuamos trabalhando em nuvem como se nada tivesse acontecido, tá? Tem um recadinho aqui no chat, 2 minutos, tá? Então, construímos essas bibliotecas do que a gente ia usar, fizemos toda essa automatização do processo, produzimos projetos pilotos. É importante você testar, ver se está dando certo, se não está dando certo, tá? Como é que constrói, como é que não constrói, né? Aqui um filminho de como a gente começou a produzir esse projeto de vedações. Está dando certo, não está dando certo, vai para o FC, volta, e assim por diante, que não dá tempo. Aqui algumas fotos do nosso exercício, a gente ainda estava no escritório, que é 2 escritórios para trás, né? E o mais importante, o mais custoso disso daqui, isso aqui era 2013, né? A equipe, ó, o Marco aqui, como ele era magrinho, o cabelo dele era marrom ainda, né? Então, a equipe participando, tá? Nós somos pessoas, as pessoas que vão operar isso, tá? Todos os nossos checklists foram colocados em nuvem nessa época, como eu falei para vocês, há 10 anos atrás, né? E a gente sempre se preocupar com as pessoas, né? Então, entender aonde está a nossa equipe. Então, fazer os nossos diamantes de emoção, né? Se a equipe está frustrada, se a equipe está em relação ao custo, em relação ao benefício. Então, a gente sempre usava essa figura aqui para saber onde cada um da equipe estava, tá? Até que a gente chegou no Satisfaction. Bom, é muito rápido aqui a nossa apresentação, a gente está aberto aí para perguntas, e vou deixar os outros colegas falarem, porque acho que é super rico aí a gente ver as diversas tipos de implementação nos escritórios. Obrigada, Caio. Obrigado, Miriam. É difícil resumir, né, em 10 minutos uma jornada de, sei lá, quase 2 décadas já hoje, né? Mas eu acho que é por aí. A gente vai dando um overview e depois as perguntas vão surgindo. E eu vou convidar agora a Grazi para falar aqui com a gente, conversar, uma experiência também riquíssima. A experiência do Aflalo foi uma das que me inspirou num dos workshops da Asbeia, anos atrás, a sair da onde eu estava. A gente já usava o ArchiCAD há muitos anos, mas o BIM era uma coisa diferente. E o depoimento do Marcelo, na época ele estava com vocês ainda, né, Grazi? Ele fez um depoimento num workshop da Asbeia e foi muito importante para mim. Então, eu vou convidar a Grazi e vou fazer a apresentação formal. É a Grazi Gomes Rocha, formada em 2002 pela Universidade Mackenzie,
em arquitetura e urbanismo, fez o MBA em Real Estate pela FUPAM-USP, concluído em 2004, e é sócia da Flávio Gasperini Arquitetos desde 2010. Ao lado, eu gostaria que você apresentasse, Grazi, quem está do seu lado, porque também é um colega arquiteto e vai contribuir muito com o nosso Day by Day de hoje. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. Enfim, obrigado pela presença de todos vocês. Quem está aqui do meu lado é o Júlio Batistini, ele é o nosso coordenador BIM dentro da empresa. Ele faz parte, então, do nosso grupo de BIM que busca sempre uma evolução contínua desse processo para trazer qualidade para todos os nossos projetos. E ele vai estar aqui sempre completando alguns dados mais específicos e poder tirar dúvidas de vocês aí no final da nossa apresentação. Então, vou começar compartilhando a tela para contar um pouco da experiência da Flávio Gasperini nesse processo, né? Só um segundo. Acho que eu queria contextualizar um pouco, né? Dentro, acho que a Miriam, a nossa especialista em BIM, acho que ela já falou bastante detalhes, assim, vou tentar ser não repetitivo em alguns pontos, mas o que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês é essa questão da mudança, né? O quanto nós temos que estar sempre aberto às mudanças e estar se atualizando constantemente, né? Estamos falando hoje de Revit, de ArchiCAD, de BIM, mas o que será que vai acontecer daqui a 10 anos? A gente não sabe. Mas o mais importante é a gente estar atualizando, pesquisando informação para sempre ter um processo de evolução contínua. Então, a Flávio Gasperini ele é um escritório que tem 60 anos, né? Ou seja, eu faço parte aí da terceira geração da gestão do escritório, e aí eu queria contar um pouco dessas mudanças e dessas transições que aconteceram nesses 60 anos. Mas primeiro eu queria começar dando um overview aqui, né? Ou seja, o escritório a gente já tem mais de 1.250 projetos construídos. Por que eu estou contando isso? Para dizer que hoje, desses 1.250, 60 desses projetos já foram feitos em BIM. Quando você vê em quantidade, nós estamos falando em 5% do total de projetos. Mas quando a gente começa a pensar em área, efetivamente... Espera que aconteceu alguma coisa aqui. Em área, a gente já projetou 6,5 milhões de metros quadrados construídos. E 1,3 milhão metros quadrados já foram em BIM. Ou seja, 20% dessa história de 60 anos já aconteceu em BIM. Então, eu diria que o BIM não é um futuro, ele é um presente, como a Miriam colocou e o Caio colocou. Já estamos trabalhando aí há mais de 10 anos e a gente vê um processo evolutivo contínuo nisso. Então, eu queria começar. Como é que o escritório começa? Como é que se fazia projeto antigamente, né? Era na prancheta, era na lapiseira, borracha, nanquim, no esquadro, na régua T, na régua paralela. Então, isso era o nosso escritório. Nos anos 60, nos anos 70, era dessa forma que a gente trabalhava e que nosso escritório funcionava. Então, a gente teve a nossa primeira grande mudança, começa na década de 80. Então, aqui a década de 70, eu trouxe um exemplo. Como é que eram os projetos nessa época? Nanquim, à mão, perspectivas, elevações. Então, imagine quantos arquitetos a gente não precisava para desenvolver um grande projeto. Um lá fazendo perspectiva, o outro fazendo corte, o outro planta, o outro elevação. Ou seja, de fato, era uma coisa mais segregada e você precisava de muitas pessoas. No começo da década de 80, final da década de 80, na verdade, início da década de 90, a gente implantou o AutoCAD. Então, a Miriam colocou, ela já nasceu a empresa com o AutoCAD. Nós tivemos que fazer a nossa primeira grande transformação nessa época, sair do à mão e ir para o computador. E a mudança não foi diferente. Aqui a gente começou com um computador, um colaborador trabalhando, que se especializou nisso, tentou entender todos esses conhecimentos, prequalizar a forma de representação gráfica para que a gente chegasse com mais tecnologia, mas você tem um padrão aí de representação gráfica, de plantas, cortes e elevações. Então, foi o nosso primeiro grande processo de transição, ou seja, sair do papel e ir para o computador. Foi o nosso primeiro grande desafio. Aqui foi o primeiro 3D, nós somos um dos pioneiros nessa época em fazer projetos 3D. Junto com o AutoCAD, a gente usava esse AutoShade, onde você fazia essa volumetria, que quando a gente olha parece ridícula, né? Mas no passado ela foi bastante revolucionária, ou seja, como é que você visualizava isso no computador. Então, sempre, toda e qualquer transição, a gente precisa de encabeçar, a gente precisa experimentar, a gente precisa testar, porque sempre não é uma transição perfeita, como a Miriam ponderou. É um processo e é um processo de evolução contínua, no qual a gente continua ainda, né? Ou seja, nós estamos ano que vem fazendo 60 anos e nós estamos há 30 anos evoluindo ano a ano. Então, esse foi o nosso primeiro projeto em AutoCAD, que foi o Hotel Sheraton, que foi no início da década de 90, efetivamente.
Então, tem algumas perspectivas que ainda eram à mão, aqui já tinha um pouquinho de render nessa imagem da direita. Então, foi a nossa primeira grande mudança. E aí, como a Miriam falou, quando a gente passa para o BIM, que não foi diferente, né, do AutoCAD, muda a forma de trabalhar, né? Existe uma mudança completa de processo. Entre você tem um processo inicial onde todo mundo trabalha isoladamente, estrutura, ar-condicionado, iluminação, elétrica, todo mundo, um envia projeto para o outro, e se você fizer só em arquitetura, um faz planta, outro faz corte, outro faz elevação, é uma coisa muito mais segregada. Quando você vai para o processo BIM, é um projeto muito mais compartilhado, é um processo muito mais em equipe. São várias pessoas juntos. Então, não precisa de uma pessoa para fazer o corte. A pessoa está desenvolvendo aquela planta, ela puxa a estrutura hidráulica, elétrica, ela vai estruturar os níveis e aí ela tira proveito de toda essa inteligência do BIM para poder gerar agilidade. E uma coisa é fato, existe um ganho real de produtividade imenso nesse processo. Nessa transição aqui, a gente teve uma redução de equipe. Enquanto para fazer um projeto a gente tinha 10 arquitetos, agora a gente precisa de 4 arquitetos para fazer um projeto da mesma escala. E sempre um processo contínuo de aprendizagem. Eu não vou falar muito sobre BIM, mas isso foi o que a gente enxergou, e a Miriam falou várias coisas, ou seja, ele é um arquivo muito mais inteligente, né? Ele não é só um software, ele é um processo de trabalho, ele tem toda uma inteligência embutida nele. Então, foram as vantagens que a gente viu de ir para esse programa. Ele é um grande banco de dados que você extrai informação. Essa questão da parametrização otimiza muito. Você precisa mudar uma espessura de parede, você vai, muda um bloco e tudo se ajusta, a cota e tudo mais. Então, ele é muito mais inteligente, por isso essa produtividade. E quais foram os desafios, né? Então, a gente começou em 2004, né, os primeiros ensaios com modelagem BIM. Também entrou uma pessoa aqui, na época era o Jonathan, que ele pesquisou, e aí ele se aprofundou no conhecimento do programa, a gente passou por um processo de customização, a gente aprovava toda essa customização, a gente percebeu uma limitação de computadores, você precisa de computadores mais potentes para poder implantar essa tecnologia, a gente preparou toda a parte de biblioteca, tem custos, investimento, infraestrutura, treinamento, suporte, então é um compilado de custos que faz você fazer essa transição. É um investimento, mas você acredita, porque no final você sabe o quanto você vai ganhar em produtividade. Então, em 2004, a gente começou essa pesquisa, até que em 2009 a gente fez o nosso primeiro projeto piloto, que era um projeto razoavelmente grande, de uso misto, tinha residencial, comercial, salas, tinha praças, enfim. Então, a gente provocou isso, e nesse momento era só arquitetura, não tinha os demais projetistas envolvidos. Somente a arquitetura, mas para nós a questão da visualização mudou completamente. A gente conseguiu ver o nosso projeto de absolutamente todos os ângulos. A gente melhorou o nosso design, a solução de problemas, a gente conseguiu ver melhor a compatibilização. Foi uma coisa que enriqueceu no ponto de vista de qualidade arquitetônica. E para os arquitetos envolvidos também. Eles puderam entender muito melhor o projeto, que é esse projeto aqui que já está construído na Faria Lima, né? Que você tem uma torre corporativa à direita, salas, e o residencial aqui à esquerda, efetivamente. Em 2010, a gente conseguiu fazer com que os projetistas, já um ano depois, porque era um grande empreendimento, sem dúvida nenhuma, os incorporadores, um fundo de investimento, tinham uma visão a longo prazo, isso é um prédio patrimonial, que pertence ao grupo da Camargo Corrêa, e aí, então, eles resolveram fazer todos os projetistas complementares já em 2010. Mas aqui a gente teve uma colaboração de uma empresa que fez toda a parte de 3D. Como é que ela chama mesmo, Júlio? Você lembra? É o pessoal do Gary. Gary Technologies, que trabalhou nessa parte dos complementares, porque eles ainda não estavam preparados para modelar em 3D. Aqui foi um novo aprendizado, ou seja, fazer sua arquitetura já é um aprendizado. Envolver todos os projetistas foi um segundo nível de aprendizado que a nossa equipe teve. E nesse todo momento, treinamentos, nesse momento a gente montou um LAG, que o Miguel e o Ivo trabalharam com a gente, que eram 2 pessoas que davam consultorias para o escritório inteiro, eles eram especialistas nisso, a gente promoveu cursos e especializações para eles, para tirar todas as dúvidas. E nesse momento a gente falou, não, todo escritório precisa ir para a BIM. Foi do dia para a noite? Não, não foi do dia para a noite, porque a gente teve que, aos poucos, investir em equipamento, treinamento, comprando software e aí colocando os projetos em prática. Mas aí a gente já estava, até o final do ano, aí em um ano a gente estava com todas as equipes desenvolvendo dessa forma.
e é sempre trabalhando com Revit até o momento. Quando chegou em 2015, por questões variadas, a gente falou, acho que a gente precisa diversificar um pouco. Então, a gente começou a pesquisar o ArchiCAD e trazer o ArchiCAD. E a gente até hoje trabalha com os dois. Então, a ideia realmente foi diversificar para não ficar na mão de uma empresa só. É claro que um é mais caro do que o outro, efetivamente, mas a gente queria diversificar para entender vantagens e desvantagens do projeto. A gente não vai dizer o que é melhor ou o que é pior, enfim. São vantagens e desvantagens de cada projeto, que dependendo da complexidade do projeto, da exigência dos nossos clientes, porque tem cliente que pede BIM hoje, claro, tem muitos clientes, mas alguns não pedem. A gente faz e o BIM, entre aspas, acaba morrendo na arquitetura, porque o cliente ainda não está nesse nível de tecnologia, não começou a investir. Mas, assim, 40% dos projetos, hoje o cliente já pede isso em BIM, porque ele sabe o quanto isso vai ajudar em todo o processo de quantificação, orçamento de obra, processo construtivo e tudo mais. Mas uma parte não. Então, vários pontos nos levam a escolher internamente qual software que a gente vai utilizar, e a gente vem utilizando os dois desde então. Em 2020, né, no finalzinho de 2009, nós conseguimos, então, desenvolver um projeto onde, de fato, todos os complementares projetando em BIM. Ou seja, não é que terceirizou para alguém fazer modelagem, porque isso também faz muita diferença, às vezes, na qualidade do projeto, nas soluções e tudo mais. E aí, nesse projeto, a gente conseguiu 100%, entrou um gerenciador BIM no processo, que também gerou muito mais qualidade para o projeto, porque você vai criando BIM mandates e tudo mais, e isso também é mais um aprendizado nesse processo, mas a gente entende que isso não para por aí, a gente tem muita coisa ainda para evoluir, tem coisas novas vindo aí para pesquisas, nós temos aí o Júlio, ele trabalha nesse processo de pesquisar novos softwares, novos aplicativos, para que a gente possa melhorar esse processo. Então, de uma forma geral, a gente entende que os benefícios que nós alcançamos foi melhoria na qualidade do projeto, redução em tempo de compatibilização, diminuição de equipe, diminuição do tamanho dos arquivos que a gente trabalha, melhoria na compreensão do cliente, ou seja, ele visualiza, ele capta, ele entende muito melhor aquilo, aumento enorme de produtividade e uma qualidade plena na obra pronta, efetivamente, né? A gente sabe que as construtoras já falaram que projetos desenvolvidos em BIM, o volume de erro em obra diminuiu significativamente pelo processo de compatibilização. Então, aqui é um resumo de tudo isso que eu falei, ou seja, foram 30 anos à mão, 20 anos em AutoCAD, estamos há 10 anos no BIM, e o futuro, estamos pesquisando junto, assim como vocês, vamos evoluir junto nesse processo, e a gente entende que tem novos programas por aí, estamos falando de programação, algoritmo, realidade aumentada, enfim. Então, a gente continua no processo de pesquisa para descobrir qual é o futuro que nós, arquitetos, vamos ter aí nos softwares. Porque, às vezes, a gente fala, a gente está ineficiente hoje. Não, é que a gente não sabe algumas coisas que ainda estão por vir de tecnologia, de inteligência. Então, a gente tem que estar aberto a novos conhecimentos o tempo todo. Júlio, você quer completar com algumas coisas aí de rotina? Acho que fica à vontade. Como a Grazi comentou, o escritório tem um comitê BIM, né, onde a gente desenvolve todas essas demandas que auxiliam na produção dos projetos. Então, a gente tem esse desenvolvimento contínuo de todo o ferramental que auxilia os arquitetos na produção, né? A gente colabora sempre quando entra uma gerenciadora BIM, a gente participa dessa discussão em relação à avaliação até das demandas que essa gerenciadora nos traz, que influenciam também nas questões contratuais, que eu acho que é um ponto importante comentar, né? Tá aí os materiais da ASBEA, que é uma bibliografia bem vasta em relação aos escopos de projeto que estão vinculados aos contratos de prestação de serviço, que eu acho que é importante frisar e que todo mundo tenha acesso a isso, né? Porque, de fato, tem questões que vão um pouco além da questão de implementação do programa como processo de produção, mas influenciam no modelo de contratação, na distribuição das formas de pagamento, na distribuição das etapas de projeto, né? A gente tem
buscado se adaptar até as demandas dos clientes, né? Acho que tem uma questão de virada de chave da cabeça, inclusive das construtoras e incorporadoras. A gente tem visto um movimento das incorporadoras, justamente nesse sentido que a Grazi comentou, de buscar o seu processo BIM interno. Então, tem vindo demandas para nós, onde a construtora ou incorporadora já tem um BIM Mandate, já tem um PEB, já traz as suas próprias famílias, que já estão vinculadas, já tem parâmetros vinculados a tabelas específicas de quantitativo, que é um outro formato, né? Durante todo esse desenvolvimento, a gente produziu muita coisa interna, né, para auxiliar nesse processo de auxílio das construtoras, das incorporadoras, e agora a gente tem visto esse movimento contrário, onde as incorporadoras entenderam a necessidade de se trabalhar com BIM, entenderam o ganho de produtividade em relação a isso e começaram a se estruturar, trazendo para os escritórios de arquitetura o seu padrão pré-estabelecido em relação ao BIM. Então, acho que é importante comentar sobre isso. Caio, gente, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Depoimento sempre muito rico, muito completo, assim, da transição, necessidade de investimento e desenvolvimento contínuo, né? É isso mesmo, eu acho que nunca para, né? Eu comecei a usar software paramétrico em 97 e até hoje eu acho que eu ainda não sei o suficiente, nunca vou saber para conseguir fazer o melhor possível aqui dentro do escritório. Então, eu queria convidar agora a Jo para dar um depoimento. Ela está numa outra etapa, ela está bem no momento de implantar o BIM no escritório. Eu vou apresentar a Jo, que é uma colega aqui nova das BEA, nova assim, né? Já não tão nova, né, Jo? Seminova, posso dizer. Seminova. Seminova. Então, a Maria Jo Steck, arquiteta formada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCamp, de Campinas, e está à frente da Steck Arquitetura desde 2000. É profissional atuante nos seguintes cargos e associações. Nas BEA... Pode cortar também, viu, Caio? Pode pular para o último parágrafo. Vamos dar uma abreviada? Vamos. Tá bom. Bom, então eu vou lá para a última linha, tá? Contratou em maio desse ano assessoria tecnológica BIM, a assessoria tecnológica BIM Essencial, numa parceria com o Senai para a implementação do BIM no escritório. Então a Jo vai compartilhar um pouco aí o momento que ela está vivendo e as dificuldades e alegrias, né, Jo, da implantação. Sim. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês e essas pessoas brilhantes aí que já falaram antes de mim. Enfim, obrigada pela presença de todos nessa manhã. Eu, como o Caio já explicou, estou começando a implantar o BIM, comecei mais especificamente em maio desse ano, então é bem inicial ainda o meu início de implantação. E o meu caso não foi por necessidade de cliente, foi uma necessidade interna nossa, do escritório, a implantação BIM. E eu vi que isso foi assim, uma necessidade, isso gerou uma necessidade de transformação organizacional interna do escritório, uma transformação de organização do escritório e de projeto também. No nosso caso, veja, a gente fazia o projeto todo e a gente fazia essa compatibilização. Então, a gente fazia uma compatibilização assim muito criteriosa e projetos assim muito extensos e criteriosos também. E nessa questão, o que levou a gente a fazer isso foi que a gente gerava horas imensas assim. Eram meses e meses de detalhamentos para que a gente não tivesse problemas nenhum em obras e que de fato a gente nunca teve problemas em obras pelo grau de detalhamento e compatibilização dos nossos projetos. Só que isso estava gerando assim um alto custo
e um faturamento, e acabava gerando assim quase um prejuízo, vamos dizer assim, pela nossa alto grau de ocupação em horas. E foi o que levou a gente a fazer essa transição. Mas aí a gente viu também que a gente precisava melhorar nos nossos processos internos e diminuir prejuízos. A gente descobriu que a gente tinha fluxos muito longos e complexos em todos os sentidos dentro do escritório. Então, foi muito bacana a gente perceber isso com essa implementação BIM. E que mais? Então, a gente tentou diminuir alterações constantes na adequação, uma gestão deficiente de informações, problemas na coordenação e na omissão em documentos. Então, toda hora a gente tinha que buscar documentos várias vezes. E, enfim, era isso, uma gestão melhor de informação, e a gente começou a fazer também regras e padronização disso tudo. Desde, por exemplo, cada vez que entrava uma pessoa nova no escritório, a gente tinha que explicar tudo desde o começo. Então, a gente começou a criar regras para isso. Então, cada pessoa nova que entra no escritório, a gente já está gastando um tempo com isso no início, mas depois disso já está lá todas essas regras padronizadas. Então, ela vai saber o que ela tem que fazer em cada etapa do projeto, e já está lá tudo pronto. Então, começou a fazer toda essa padronização do escritório e checklist. Que mais que eu posso dizer para vocês que está melhorando? Melhora no processo de gestão de pessoas também. Então, a gente começou a fazer, por exemplo, toda segunda de manhã, uma reunião de 1 hora com as pessoas, depois de 15 minutos todos os dias, e na sexta-feira, no final do dia, uma reunião de 1 hora também, para ver como isso se deu durante a semana. Então, isso é fundamental, envolver a equipe, a gente percebeu nessa transição, foi muito, muito fundamental, está sendo, na verdade, não é que foi, está sendo o tempo todo acompanhar isso, para que elas possam trazer o feedback para a gente e a gente acompanhar nisso semanalmente mesmo, diariamente, eu diria. Outra coisa importante que a gente tem observado, que BIM é construir virtualmente também. E as pessoas têm que entender isso, que é um processo construtivo e não só uma ferramenta 3D. Então, o entendimento de uma construção é super importante. E essa troca é importante também para as pessoas entenderem esse processo. E que não é só adquirir um software, claramente, como a Miriam mesmo falou. Acho que seria basicamente isso que eu tenho para falar, e que a gente teve que aprender, estamos aprendendo a fazer uma otimização do tempo com isso, né? Outra coisa importante, a maneira de projetar também, a gente teve que rever esse fato, porque agora a hora que entra os complementares é anterior do que era antes. Isso tem que ser combinado antes também com todos os complementares. E o que a gente vê de uma vantagem nisso? A gente conseguindo otimizar o tempo, a gente consegue aumentar a produtividade, e o escritório tem capacidade de gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, que às vezes a gente não conseguia. A gente perdia tanto tempo em poucos projetos, e a equipe toda se desgastava tanto, em tantas horas de projeto, com os mesmos projetos, que agora essa mesma equipe, a gente nem precisa reduzir a equipe, mas a gente aproveita a equipe com novos projetos, a gente distribui melhor ela, conseguindo aumentar a capacidade de gerenciar novos projetos. Então, e a gente tem tempo para buscar novos projetos também. Então, a gente aumenta a produtividade, eu vejo, e consegue também aumentar o faturamento, eu imagino, assim, que a gente vai conseguir ter um aumento de faturamento bem maior nisso tudo. Basicamente, é isso.
Ou seja, o BIM exige planejamento do escritório, dos projetos, e regramento, padrões, otimização de maneira geral. É uma grande transformação organizacional e de pessoal. Jô, vou fazer aqui a primeira perguntinha, tá? Já para estimular um pouco. Tá. Eu queria perguntar, nesse processo, vocês estabeleceram algumas metas internas para o BIM, para fazer um passo a passo? Primeiro queremos isso, depois queremos aquilo, como metas de implementação? Bom, primeiro, sim, primeiro essa coisa de organizar o escritório, tá? Então, padrões, isso que eu falei, a gente fez como se fossem cartões de como vão ser os processos dos projetos, da organização mesmo do projeto, que não tinha isso claro. Por exemplo, eu perdia muito tempo explicando toda vez o que é que tinha que ser feito, e cada um explicava para o outro toda vez o que tinha que ser feito. Então, a primeira coisa foi essa padronização. E antes do software, é isso que você está falando? Antes do software. Primeiro foi claramente isso. E depois, na hora que começou agora, né, praticamente, que começou a entrar o software, a gente escolheu um projeto, e a gente não escolheu um projeto antigo, a gente escolheu um projeto que a gente estava fazendo, e a gente escolheu ele um pouco atrás. Então, a gente estava fazendo ele, e escolheu entrar nele um pouco atrás. E foi até interessante que chegou na hora da compatibilização, por exemplo, ele tinha lá quase 40 cortes, esse projeto, da maneira usual, porque a gente gosta de fazer isso para ter o controle total dessa obra. Então, a gente exagera mesmo para ter todo o controle. E quando chegou na hora de compatibilizar isso, na verdade, ele passou à frente do outro software, não sei se você entende, claramente, né? Porque enquanto a gente faria isso da maneira quase manual, né? Vamos dizer assim, você teria que rever 40 cortes várias vezes, um por um, e modificar um por um nessa hora de compatibilização. Gosto da ideia de treinamento. Oi? Nada demais também, eu vi uma horinha. Então, isso já passou à frente. E a gente tem feito isso, a gente pegou um projeto único, na verdade. E a meta foi essa, conseguir com um projeto, um só. Legal. Vou aproveitar aqui e fazer um comentário que eu acho que é do interesse de todos, né? Dentro dessa experiência da Jô, para quem está iniciando na jornada BIM, é muito importante estabelecer metas internas para a aplicação de novas tecnologias e novos métodos, antes de tentar atender as necessidades externas. E isso vai facilitar o seu processo e vai trazer benefícios e ganhos mais rápidos. É óbvio que, em um certo momento, o BIM ele vai estar estruturado para atender as demandas do cliente, como o Júlio falou, e ele aprofundou lá dados bastante avançados da demanda tecnológica que o BIM pode representar quando vem a demanda do cliente incorporador ou construtor. Mas, antes disso, o escritório de arquitetura precisa identificar metas de ganhos internas que vão ser o alimento, o combustível do processo de investimento em tecnologia e mudança de processo. Jô, você quer complementar mais um pouco? Falar mais alguma coisa da sua experiência? Não, acho que não, porque acho que basicamente é isso. Realmente as nossas foram todas internas e veio como uma necessidade interna, não veio ainda como uma necessidade externa. A gente está fazendo isso como uma necessidade interna em primeiro lugar. Muito legal. Então, muito obrigado, Jô, pelo depoimento. Eu acho que vai ter muita pergunta aí para você. Vamos, então, agora passar a palavra para o Bruno, colega novo aqui também na ASBEA. O Bruno Turola Felício,
está formado há 19 anos pela PUC de Campinas e há 6 anos lidera a Choque Arquitetura, escritório próprio que atua exclusivamente com projetos e hoje passa pela transformação em BIM. Bruno, bom dia, bem-vindo e a palavra é sua. Bom dia a todos, satisfação estar nesse painel aqui com pessoas que eu admiro tanto, mesmo à distância. O meu escritório fica em Campinas, somos um dos associados de Campinas. A Jô tem sido uma grande parceira nossa, uma grata parceira de um ano para cá, nos levou para a Asbeia, que eu já tive contato no passado com a SHM Arquitetura, e ela também nos apresentou o pessoal do Senai, que hoje nós temos um contrato de implementação BIM no escritório com o Senai. Então, só tenho a agradecer a ela e a vocês aí pelo espaço. Eu quero fazer uma apresentação também, Caio, um slide, e antes disso, dizer que praticamente todos os pontos positivos de ganhos de arquitetura, como qualidade, produtividade e muito mais, assim, o interesse, né? Você vê a Jô falando pela necessidade interna. Então, quem gosta de projeto de arquitetura não tem como não se apaixonar pelo BIM. Ou, se tiver, gostaria de ouvir um depoimento diferente. Então, me identifico muito com todos esses itens e acho que realmente é o que a Grazi colocou lá na última bolinha do slide dela, e o futuro, né? Então, o futuro para a arquitetura, ele deve ser muito bom, deve vir muita novidade tecnológica. Eu estou procurando aqui como fazer para compartilhar minha tela, vamos lá. Está aparecendo, né? Sim, está aparecendo, sim, Bruno. Eu dividi aí em 5 degraus a apresentação. Então, a Choque é um escritório de arquitetura jovem, 6 anos no mercado, eu estou com 41 anos. 80% dos nossos projetos é business to business. E já antevendo que uma hora iam chegar os contratos BIM, eu tenho uma experiência profissional desde 2006, como coordenador de equipe em outros escritórios de projeto. 2007 já implementamos o BIM, o Revit, daquela maneira mais tradicional, né, às custas de 2 pessoas bem power users, que foram contratados no escritório, eles foram capacitando as outras pessoas, montamos o nosso template baseado na representação gráfica do AutoCAD, enfim. Então, eu sabia que uma hora isso ia voltar, e eu não estava com essa cultura na minha empresa. Então, o papel do gestor é fundamental. Minha empresa ela tem 12 funcionários, então não é uma empresa grande. Então, eu como sócio patrimonial aqui da empresa, também sou o gestor, e isso é importantíssimo, o gestor estar otimista, empolgado com a implantação de qualquer mudança no escritório, né? Qualquer controle, qualquer rotina nova, senão as coisas não acontecem. E também já previa que isso seria diferencial, principalmente no regional, aqui da região metropolitana de Campinas, ainda é um diferencial o BIM, né? Então, diferencial e qualidade, que é a qualidade é uma das coisas das questões que a Jô falou. Então, a gente teve um primeiro contato, o escritório tem 6 anos, há 3 anos atrás foi a decisão em qual software nós vamos utilizar no BIM. Então, fizemos um contrato lá com a Autodesk no pacote Lite de AutoCAD e Revit. Nós tivemos ampliação desse pacote, enfim, passamos por essa legalização do software dentro do escritório. E lá em 2018 foi um falso início. Nós tínhamos uma power user no escritório que ela tinha um perfil de BIM Coordinator, ela tinha experiência fora do país nessa área, e 3 das arquitetas do escritório foram capacitadas por um professor
um professor muito bom aqui de Campinas. Nesse ano, nós fizemos nosso template, fizemos 3 projetos no BIM, e isso não teve continuidade. Esses projetos morreram sem trazer nenhuma continuidade no escritório. De um ano para cá, o cenário mudou um pouco. Então, nós tivemos contato com as BEA, fizemos um curso de capacitação no começo do ano, nos filiamos às BEA, e comecei a acompanhar o Day by Day, comecei a ter vontade de provocar algumas mudanças, então, foi naturalmente, foram aparecendo as necessidades, e esse planejamento, ele logo começou a derivar em procedimentos internos aqui na Schott. Então, fluxograma, checklists, cronogramas, controle com ferramenta online de controle de projetos, nuvem. A gente estabeleceu um monte de prática tecnológica e capacitação da equipe, né? Que foi quando nós fizemos esse contrato com o Senai de planejamento tecnológico, e eles fizeram uma validação dos nossos procedimentos, fizeram um diagnóstico, analisaram procedimentos, fizeram algumas observações, então atualizamos nossos procedimentos. O template, eles validaram o template, fizeram aperfeiçoamento, e eles dividiram esses procedimentos, a equipe, em criação e documentação, basicamente, que é uma coisa que a gente já vinha trabalhando dessa maneira. Então, trazer o Revit para dentro do escritório trazer o BIM para dentro do escritório, fazer essa divisão dentro do escritório, ela não foi abrupta, porque, de uma certa maneira, a gente já tinha 2 coordenações, uma de design e uma de desenvolvimento dentro do escritório. Então, a criação e a documentação, ela já existe, essas duas, a gente já encara assim o projeto hoje no escritório. E então, lógico, eu estou passando bem rápido por tudo, mas esse projeto do Senai é um projeto de 6 meses, então ele tem muito muito enraizado nele transformar o desenvolvimento do projeto em uma linha de produção. Então, nós temos lá um passo a passo de projetos, que está sendo validado ainda, né, no projeto piloto, que descaracteriza um pouco aquele formato de depender de um power user que tem o domínio da ferramenta, que ele faz tudo do começo ao fim, ou que ele transforma, a partir de um momento, o projeto em BIM, ou ter 2 desse profissional, 2,5, enfim. Então, é uma maneira de democratizar e, mais ou menos, nascer forte a implementação do software. O que dá bastante confiança para a gente de que não vai ser outro falso início. Hoje, como nós estamos? Hoje nós temos mais ou menos 20 projetos em andamento, 6 deles estão no BIM. Desses 6, 4 são contratos em BIM, ou seja, nós temos compromisso de entregar projeto em BIM. Então, hoje apesar da gente estar implantando esse processo mais linha de produção em BIM e projeto piloto, a gente também convive com esse perfil de arquitetos que fazem o projeto do início ao fim. Então, hoje nós estamos nessa transição de parar de depender de 2 profissionais que entendem de todo o projeto e passar a capacitar uma equipe por completo. Quanto à produtividade, eu vou ser sincero, no Hora Homem, eu entendo que o projeto como um todo continua o mesmo quantitativo, pelo menos com essa experiência de 6 projetos. O que eu percebo é que existe uma concentração maior nas etapas iniciais do projeto e na documentação, menos Hora Homem. Na qualidade, é aquilo que a Grazi falou lá de 2000 e pouco. Poxa, não tem, quase que não tem erro o projeto, é impressionante. Então, qualidade estética e qualidade de projeto. Então, não tem como não se entusiasmar. Então, a satisfação é garantida.
acho que é desafiador, como a gente viu, todo mundo, não, a implantação não é em 6 meses, não é em 1 ano, não é em 3 anos, eu estou no início da implantação. Você viu aí os relatos da Miriam primeiro, da Grazi, do Júnior, nós estamos com a Jo aí. Então, a implementação é um processo, você mesmo, Caio, falou isso, então não pode parar, a gente tem que ter esse aperfeiçoamento, isso tem que estar enraizado no DNA da empresa, até nós não vamos chegar num ponto e parar. Hoje eu estou 100% atualizado tecnologicamente. Não, vai mudar as coisas e a gente tem que acompanhar. Eu quis ser breve, gostaria de saber se tem algum comentário para mim, alguma pergunta para me fazer e passar a palavra para você de novo. Muito bacana seu depoimento, Bruno, porque você trouxe bem essa visão do negócio, eu acho que isso é muito rico. E eu vou fazer uma pergunta, então, dentro dessa dinâmica aí do business que você trouxe. Mesmo no início da implementação, você já recebeu encomendas em BIM, ou seja, você já tem compromissos de entregar modelos paramétricos, né? Foi o que você comentou. Como é que isso se deu? Você explicou para os seus clientes que você estava implementando o BIM e eles se interessaram? Ou você se qualificou para participar de concorrências onde BIM era uma demanda? Olha, aconteceu 2 situações típicas. Uma delas é aquela história, você está lá numa fase de estudo de viabilidade e o cliente fecha o terreno, aí chega na hora de contratar, entra uma outra pessoa que não é de novos negócios e fala assim, meu amigo, aqui é só BIM. Você faz BIM? Eu falo, olha, eu tenho 3 projetos em BIM e estou me capacitando, eu faço sim. E aí o cliente topou. Então, esse cliente tem 2 contratos conosco. E teve um outro cliente que perguntou assim para mim, Brunão, como é que está o BIM aí na sua empresa? Eu passei o mesmo panorama para ele. Aí levantamos a questão dos complementares, né? O problema é quando os complementares não acompanham o BIM, né? E aí ele falou assim, então vamos fazer o nosso inteirinho em BIM? Você e a arquitetura e os complementares? Eu falei, vamos. Então fechamos o contrato também assim. Então, você vê que o cliente também está empolgado com a ferramenta. Isso é muito legal, né? Clientes parceiros, isso acontece bastante no mercado, né? Quando a incorporadora ou o construtor também está passando por um processo de digitalização interno, de aumento de eficiência, aumento de produtividade, diminuição de perdas, ele precisa dos parceiros. Eu acho que o escritório de arquitetura é o grande parceiro nesse caso, porque é o projeto que sem um modelo arquitetônico, essencialmente não existe BIM, porque você não tem aonde colocar as instalações, não tem nada. Então, esse depoimento do Bruno é muito legal, porque ele é factual, eu também percebo isso, de clientes que precisam de um escritório de arquitetura que seja parceiro no desenvolvimento do entendimento dos usos e do conhecimento BIM para atender algumas metas. Obviamente, existem também clientes que não estão nesse nível de maturidade e outros que estão num nível já bastante avançado e trazem demandas bastante complexas, e aí cada empresa precisa avaliar se está já naquela maturidade de atender certas demandas ou não. Algumas demandas são hipercomplexas, né? E que vão envolver já um aprofundamento de leitura de arquivos IFC, planilhas com EAPs, etc., e que, tudo bem, dá para correr atrás ao longo do projeto, né? Mas é sempre aquele escalafrio na hora da entrega. Então, a antecipação... Pois não, fala... Júlio, quer falar alguma coisa? Não, Caio, eu queria completar uma coisa que você falou, que, como o Bruno falou, né, é uma coisa que às vezes veio do cliente, mas hoje, eu diria também que, apesar de a gente já estar 10 anos aí com o BIM, mas o BIM ainda é considerado um diferencial hoje, né?
A gente tem as avessas também. A gente vem um cliente aqui menor, né? A gente está fazendo para um grupo familiar, aí, um pequeno grupo familiar aqui, um prédio nos Jardins, que a gente falou, olha, deixa eu te mostrar o que é BIM. Não seria legal a gente desenvolver esse projeto em BIM? Olha a visualização, olha a compreensão que você vai ter do projeto e tal. Então, tem muita coisa, às vezes, que quando o BIM se torna um diferencial do arquiteto também, né? Olha, eu tenho o BIM, aí você mostra numa primeira reunião, gera um encantamento nesse cliente que ele compra a ideia de imediato, assim, né? Daí, às vezes, ele até, entre aspas, paga um pouco a mais porque ele percebeu uma qualidade, ficou mais fácil para ele compreender o projeto dele. Aí vou plagiar um comentário da Miriam, que ela falou da questão da imagem, da visualização, né? Em uma conversa que a gente teve. Ou seja, na visualização em BIM, ele capta, em 5 minutos, ele compreende o que implanta e corte e elevação, ele teria uma dificuldade enorme para entender aquele detalhe, compreender aquilo. E eu queria falar uma curiosidade. Há uns 5 anos atrás, para mim foi a experiência mais profunda de BIM, a gente foi convidado por um incorporador de Fortaleza chamado BSPar. Essa empresa falou, vem visitar minha obra. Ela era apaixonada por BIM. O BIM já estava implantado há 5 anos atrás, mas era BIM full, orçamento, acompanhamento de obra. Nós fomos na obra lá, gente. O engenheiro estava com um iPad e ele fazia cortes online. A internet da obra bombando foi algo incrível que não tinha visto em São Paulo, por exemplo, né? Então, acho que está todo mundo nessa busca incessante e quem gosta de tecnologia, quem quer evoluir. E quando você pensa, a gente também teve uma oportunidade de ir para uma feira em São Francisco de sustentabilidade. Esse modelo, ele pode virar um modelo para operação do prédio, né? Você consegue fazer automação e operação do prédio se utilizando desse modelo. Então, assim, falar em desenho é o primeiro passo, né? Arquitetura, projetista complementar, gerenciador, ir para uma obra, que eu só vi isso uma vez na vida, aí nesse tempo, que eu estou aqui há 20 anos na Flalo, mas você vê que ainda existe uma coisa muito maior para chegar, que é essa coisa da operação, de facilitar a operação, reposição, onde é que tem o problema, automação. Então, é um mundo muito grande onde a gente pode chegar com essa tecnologia, né? Eu acho que é importante mostrar que tem muita coisa ainda que já está acontecendo, mas não está tão disseminada assim, né? Sim, legal, muito bacana esse depoimento, Graziele, e você tem toda a razão. E hoje a gente tem alguns processos aí de desenvolvimento de projetos em BIM, alguns com incorporadoras grandes, outros com clientes que, nesse perfil que você falou, que são clientes finais praticamente. E mesmo com as incorporadoras grandes, as reuniões não acontecem mais olhando o desenho 2D. Isso não existe mais, né? A gente vai direto para o modelo, corta o modelo, picota, explode, tira vegetal, acende, apaga, e tem uma compreensão muito mais completa do que está sendo projetado, do que está sendo proposto, tanto do nível técnico quanto do nível estético. Isso é muito legal. E, claro, as incorporadoras e construtoras, a gente entrega a documentação intermediária direitinho, faz parte do processo, né? Porque valida, consolida e você cobra suas etapas. Os clientes finais, está acontecendo um fenômeno interessantíssimo. Eles não estão se interessando em absolutamente nada de receber documentação intermediária nenhuma. Eles olharam na tela, olharam aquele projeto, confiam na empresa, né? Confiam em nós como arquitetos e seguem confiantes e felizes olhando os modelos que a gente apresenta, principalmente agora, essa época de pandemia, foi interessantíssimo. As reuniões todas se virtualizaram e, por um outro lado, perdeu, né, aquele contato humano, mas ganhou uma clareza enorme, né, para poder apresentar todo mundo com telas, olhando modelos e os renders dos modelos cada vez melhores. Bom, eu gostaria de abrir aqui. Temos perguntas do grupo? Acho que a Miriam queria falar. Miriam, por favor. Eu só ia fazer uma complementação no que a Grazi falou. É extremamente importante, né, aqui nessa nossa conversa, para quem está começando, a gente colocar bem claro essa questão do planejamento, né, porque a gente já viu várias empresas, até consultoras, incorporadoras, tal, de grande porte, começarem e depois ter que retornar 10 passos no tabuleiro, porque deram um passo maior que a perna. Então, a gente começa engatinhando, depois a gente vai andando e depois a gente
corre uma maratona. E estudar, né? Então, a gente vê aí que todos os exemplos, né, desde das pessoas que estão iniciando a implementação, como da Maria Jo, até nossos, né, a gente tem um tempo de investimento nosso no conhecimento. Então, a capacitação nossa e a capacitação do nosso cliente também é importante. Então, às vezes, é necessário a gente dar alguma capacitação para o cliente também, porque ele chega para você e fala, eu quero BIM tudo, eu quero 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, e ele quer tudo. Então, a gente fala, calma, vamos respirar e vamos baixar a bola e começar do começo, né? Porque não dá para você atender, isso é um mundo, né? Um mundo que, veja, mesmo nós que já estamos há um tempo nesse mundo, a gente continua ainda desbravando. Eu não salientei na minha palestra, na minha apresentação, mas a gente trabalha 100% BIM, a gente só faz a exceção de trabalhar não BIM quando o cliente exige, e que, assim, eu pessoalmente já não atendo, porque realmente não tenho mais paciência para isso. Essa questão da visualização, né, que a Grazi falou na nossa conversa, é importantíssimo vocês lembrarem só dessa ação. 40 folhas numa mesa de projeto, o cara ali falando do Palmeiras, o outro falando do Corinthians, o outro não sei o quê, todo mundo disperso, para você tentar achar se o ar-condicionado vai bater na viga, se não vai, e não sei o quê, porque isso é o dia a dia de quem faz projeto. O projeto não é só glamour, a gente tem que colocar todos os subsistemas dentro de um projeto. Então, visualização, a partir do momento que você tem tudo isso numa tela de grande dimensão, é uma coisa que a gente chama de latência. Demora, sei lá, 40 minutos para você analisar num projeto e 30 segundos para você olhar numa tela. Então, isso já fala tudo sobre o tempo, né? E sobre essa questão de economia que alguém citou aí nas obras, a gente já consegue mapear isso de economias de material, de não quebra, de não retrabalho, de coisas que podem girar em torno de 40% a 45%, mas para isso a gente precisa mapear, a gente precisa medir. E medir o que a gente fazia antes, sem BIM, e o que a gente faz com BIM. Então, isso é uma tarefa de casa que nós, brasileiros, temos que fazer. Tá? Culturas anglo-saxônicas, elas medem desde a hora que ela liga o computador, qual a produtividade que ela tem para fazer isso, para fazer aquilo, na casa deles, tal. Nossa cultura latina não tem muito essa cultura de medir, né? Então, isso é importante porque isso é um diferencial, uma vantagem competitiva para a gente mostrar para os nossos clientes. A gente aqui tem medido tudo. Feita a comparação de quando a gente faz no ArchiCAD e quando a gente está fazendo no CAD. E isso acho que é muito importante depois para a gente gerar essa comparação que a Miriam está falando. Então, a gente já tem visto diferença nisso. Por mais que a gente esteja no começo e que a gente esteja aprendendo software ainda, a gente já vê diferença. E eu quero continuar fazendo essa medição para depois colocar em planilha e, se possível, até mostrar para vocês, assim, essa... E é importante também estabelecer metas, né? Sim, eu quero reduzir 10%, quero reduzir 15%. A meta é nossa, a gente que estabelece, né? Eu tenho a impressão de que nessa questão do tempo, é difícil para mim fazer uma comparativa, porque sempre foi um processo muito longo, muito contínuo aqui no escritório, o uso dos softwares de modelagem. Mas eu queria fazer o depoimento aí para quem está ouvindo, que é um ensinamento da professora Regina Ruschel, que é a virada de chave, né? Eu me formei em 96. Quando eu entrei na faculdade em 90, ainda existiam os resquícios das canetas Nankin, do papel vegetal, do manteiga, mas quando eu me formei, isso não existia mais. Eu peguei bem a transição. Eu saí da faculdade e era ridículo pensar que seria entregue um projeto profissional em papel vegetal naquele momento. Já foi muito rápida a adoção do AutoCAD. E eu fiquei, por um lado, muito frustrado com o AutoCAD. Apesar dele ser um super modelador, a forma que a gente usava o AutoCAD estava na mesma lógica
do que a gente fazia à mão, que era a representação simbólica da arquitetura. E essa é a sacada legal da gente virar a chave. Então, o 2D é uma representação simbólica. A gente usava aquele poderosíssimo modelador, que era o AutoCAD, e ficava representando as linhas como se estivesse usando a régua. A grande vantagem era não ter régua, porque o computador fazia aquilo lá retinho para você, ou inclinadinho, no ângulo que você quisesse, e reproduzia as folhas. Tudo bem, era uma vantagem, mas ao mesmo tempo era ridículo. Logo de cara eu me encontrei com o ArchiCAD e ele já tinha uma proposta diferente. Em vez da representação simbólica dos elementos arquitetônicos, o software paramétrico propõe uma reprodução virtual da arquitetura. E é essa a diferença entre a representação de símbolos, que duas linhas representam lá uma alvenaria, para aquele volume tridimensional com dimensão, posição no espaço, materialidade, que reproduz virtualmente a alvenaria e todos os outros elementos. Então, isso, de cara, para o arquiteto, independente dos clientes e do diferencial de business, que óbvio que é muito importante e vai complementar todos os ganhos, né, do esforço da mudança, para o exercício da concepção, da criação e da produção arquitetônica, isso é riquíssimo. E eu recomendo a todos que comecem por aí, comecem pela sua atividade íntima com a sua profissão, e depois os exemplos são claros, né? O planejamento do negócio, porque a gente também não é amador, como dizia o Walter Toscano, quem ama demais é amador. Ele sempre falava isso para os alunos do último ano, muito empolgados e tal. Ele falou assim, queridos, quem ama demais é amador. Não sejam amadores, sejam profissionais na sua vida. Então, todo planejamento é fundamental. Mas, para realização da concepção arquitetônica, os softwares paramétricos são excelentes ferramentas. Então, para quem está com dúvida por onde começar, achando muito árduo essa mudança, porque eu tenho que atender, então, o mercado, etc., muda o canal, atenda a você, atenda aos seus anseios e necessidades como produtor de projeto, conceptor de arquitetura ou na área que você atuar, e isso vai ser um bom início para você. Aproveito também para fazer a propaganda que o Júlio citou aqui, dos 2 manuais ASBEA, que estão no nosso site, para download gratuito. A Miriam participou muito dos 2, eu estou participando da produção do 3º, que tem a ver com os contratos, que também surgiu aqui o tema, os contratos em BIM, porque as demandas em BIM geram necessidades contratuais específicas, mas leiam os 2 manuais, existem pequenas atualizações necessárias, mas no contexto geral eles são excelentes, fundamentais, auxiliam muito, são muito claros para quem está trilhando aí o caminho da implementação. Alguém do grupo tem alguma pergunta? Não vi nenhuma pergunta. Sheila, temos perguntas? Não vai colocar nenhuma por enquanto. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente pode estimular. Então, a gente pergunta, tem alguém aí pensando em começar BIM? Tem alguém aí iniciando esse processo? Está com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Ou entendeu tudo? Já está super 10 aí no processo? Ups, vou falar igual com os meus alunos ontem. O gato subiu no telhado, está com as 3 patas para fora e a língua caiu. Aí eles começaram a falar. Acho que está todo mundo só. Observação. Tá com som. Observação. Estou só observando a gente aqui, pintando. E acho que tem uma coisa legal, Miriam, que até você tinha comentado, a questão do poder público hoje em dia, né, Miriam? Acho que você poderia falar um pouco sobre isso, acho que é curioso. Sim. Então, é interessante, né, a gente ver um pouco do comparativo do Brasil com os outros países, né? Quando a gente fala o drive, quem que empurra a gente para frente? No nosso caso aqui do Brasil, foi um pouco diferente de outros países.
mas isso não significa que o poder público não está fazendo sua lição de casa aqui no Brasil, tá? Então, a gente começou, né, na década, na virada do século XXI, no começo de 2020, 2021, os escritórios de arquitetura, que são os criadores do produto, é natural que comece por aí mesmo, e a gente começou a criar nossos planos de execução BIM, os nossos BIM mandates, etc. O Brasil, através de um decreto federal de 2018, criou uma estratégia BIM-BR, tá? Então, com essa estratégia, ele tem hoje um decreto que é o 10.306. Esse decreto, baseado nessa estratégia BIM-BR, que foi elaborada por pessoas sérias do mercado, tem políticos, mas foi elaborado por pessoas sérias, onde, da academia, do mercado, etc., onde, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, de 2021, qualquer licitação de prédio público novo tem que ser feita em BIM, tá? Então, isso gerou um BIM Mandate. Então, o Brasil já tem esse BIM Mandate, tá? Que na verdade não é como modelar, mas é como montar essa estratégia de atuação. E depois tem em 2024 toda a parte de codificação e obra, e 2028 toda a parte de facilities, né? Ou seja, de operação dos edifícios públicos. Nos Estados Unidos, isso já foi um pouco ao contrário. Então, a GSA, que é o maior órgão contratante americano, que contrata todos os prédios públicos, eles determinaram que, a partir de 2008, todos os prédios seriam feitos em BIM, sejam eles novos ou sejam eles antigos. E eles já entraram com BIM já, tanto para concepção quanto para manutenção. Em 2013, quando eu comecei meus estudos em Stanford, eu tive um colega da Washington University, em Washington, D.C., ele trabalhava exatamente, é uma universidade onde ele trabalhava exatamente com essa parte de uso e manutenção, tá? Ele já estava muito, muito avançado nisso, né? Ou seja, há 8 anos atrás, onde a gente tem padrões, até a gente tem o UFC, e depois a gente tem padrões de trocas de arquivos, que é o COB, só focados em manutenção. Então, a gente tem um grande caminho ainda a percorrer aqui no Brasil, porque vocês vejam, nosso BIM Mandate do Brasil 2028, que vai exigir manutenção em prédios públicos com BIM, né? 2028 ainda está 7 anos lá na frente. 7 anos, 2028 para 2008, são 20 anos de diferença para os Estados Unidos. Então, a gente realmente tem que ir fazendo o nosso exercício e correndo atrás, tá? Outra coisa que a gente tem que salientar é a questão do 5G, tá? O 5G, ele vai impulsionar, da mesma forma que o Caio falou, que as nossas reuniões de projeto online e tal. Se a gente não tivesse a pandemia, a gente ainda estava, que eu chamo de carroça, tá? Carroça é que abre papel, o pessoal vem com aquelas reguinhas, escala, quer ficar medindo e não sei o quê, e olhando na televisão e olhando no papel. Muita gente conseguiu se desvencilhar do processo de papel graças à pandemia, porque a gente teve que obrigatoriamente fazer nossas reuniões online. Então, isso foi um grande ganho. Grande ganho será também com 5G, que ninguém ainda tem noção do que vai acontecer. É 100 vezes mais a nossa velocidade. Então, ambiente comum de dados, a gente vai ter oportunidade de migrar para um nível de maturidade muito maior, de BIM, onde a gente vai trabalhar com um modelo concentrado em nuvem, arquitetura trabalhando simultâneo com estrutura, hidráulica, elétrica. Isso tudo vai ser possível graças ao advento aí da nossa velocidade da internet, se der tudo certo aqui nesse país. Mas, enfim, vamos acreditar que isso vai ser uma realidade. Outra realidade são os algoritmos e os robôs, né? Então, eu continuo tendo aulas lá em Stanford, onde eu sou convidada. O ano passado eu tive aula onde eles começaram uma experiência com o robô era um quadradinho, assim, hoje já é humanizado, é um menino de 6 anos, ele já faz uma série de tarefas na obra, tá? Desde medir a alocação das paredes de drywall, tal, já é feito por isso. Então, tem o machine learning,
você tem os algoritmos, essa parte de algoritmos toda está sendo passada para dentro dos softwares BIM, tá? Então, isso é uma grande tendência. Então, fazer um projeto, então, você tem um terreno na cidade de São Paulo, onde você já tem uma inteligência artificial do que pode ser colocado naquele terreno, que já está linkado com o seu modelo BIM, e você já tem várias gramáticas da forma, com a arquitetura digital. Então, muita coisa tem ainda para a gente andar e a gente tem que estudar. Mas vamos começar pelo começo. Não quero criar muita ansiedade ainda, mas só para a gente ir pensando. Caio, acho que a Renata, você colocou uma postagem aqui no chat. Você gostaria de compartilhar com a gente? Oi, boa tarde, bom dia para todo mundo. Estão me escutando? Sim. Na verdade, eu sou a Renata Semin, sou sócia fundadora do Piratininga Arquitetos, associada das BEA há muitos anos. Já fomos mais ativos do que somos agora, mas isso são movimentos cíclicos. E a questão da implementação, na verdade, não do BIM como um todo, mas do Revit, a gente já fez outras 2 vezes, em anos anteriores, em projetos que foram incríveis, onde se confirmam essas vantagens colocadas de equipe, qualificação de equipe, redução do número de pessoas, mais interação interdisciplinar, ganho de tempo, mais movimentos, digamos, eu diria, econômicos que a gente tem, preços pagos e tudo mais, que isso tudo custa dinheiro, fizeram com que a gente fizesse uma parada nisso. E agora a gente está retomando pela 3ª vez. E é muito nítido de que a mudança das pessoas, que são as peças fundamentais, não são peças, são pessoas fundamentais, fazem toda essa diferença. Então, a gente agora começa novamente um processo de mobilização para criar um novo plano para a implementação disso. Então, é ótimo que a gente esteja juntos aqui, já não é o primeiro seminário, primeiro encontro que eu participo, porque a gente deve se aproximar para trocar as experiências com mais aproximação profissional, menos intragrupos tão grandes, mas talvez para algumas dúvidas específicas, eu acho que é cada um se ajudando aqui, a gente vai mais longe. Mas é isso, agradecer a iniciativa das BEA, que está sendo muito bacana. Tem mais gente da nossa equipe aqui participando também, Gastão e Alessandro. Mas é só colocando a perspectiva de maiores aproximações, é isso. Acho que eu estou sem imagem, né? Foi mal educada essa parte. Esqueci de apertar a câmera. Mas é isso, bom dia para vocês. Obrigada, Renata. Graciela, estivemos juntas nos projetos do IPT, Exatamente. Íria, já estivemos juntas inúmeras vezes, não dá nem para contar. Estamos juntos sempre, Renata. Não tem... Você nem imagina. Eu tenho aqui 37 anos de escritório, que é uma coisa que parece que foi ontem, é sempre tudo muito animado, com muita perspectiva de renovação. É que tem momentos que a gente teve umas travadas, entram travas na roda, mas a gente tira a trava e vai de novo, começa outra vez. Essa questão das pessoas que a Renata comentou, é uma coisa que a gente, às vezes, é questionado nas nossas palestras, tá? Porque a gente começa a falar muito de tecnologia, de processo, etc. E onde entram as pessoas? As pessoas são parte fundamental aí nesse processo. Sem elas, eu tenho até um slide, eu estou procurando aqui, até da aula que eu dei ontem, como que a gente... aqui, achei. Posso só compartilhar rapidinho? Como é que a gente entende isso, tá? Então, a gente tem a parte central, né, do processo de digitalização, são essas 3 bolinhas. Essas bolinhas, elas são compostas por pessoas, por processo, por tecnologia. Se a gente tiver fora uma dessas bolinhas, que são as pessoas, a gente não faz. A gente não faz só com processo e tecnologia, a gente precisa das pessoas. E essa questão do custo, que a Renata bem comentou, a gente não tem só o custo de software e hardware, né? A gente tem custo das pessoas. Na implementação todo esse trabalho que eu fiz em 2013, o maior custo que eu tive foi realmente da capacitação da equipe, dessa mudança de chave total da equipe de vedações. A equipe de coordenação e compatibilização já vinha mudando desde 2008.
mas de vedações a gente teve uma mudança mais radical, porque a gente implementou uma API, a gente fez uma programação dentro do software para que a gente pudesse ter um software customizado para o nosso trabalho, tá? Então, estabelecer lideranças, competências, habilidades, aptidões, conhecimento. Nem todo mundo quer trabalhar, por exemplo, durante esse processo, eu identifiquei competências e habilidades onde eu fui separando. Então, tem o meu BIM Manager, por exemplo, ele odeia fazer algumas coisas vinculadas ao BIM, ele odeia modelar, ele não quer modelar, né? Mas ele quer fazer processo, então ele só trabalha em processo. Então, a gente precisa também olhar, ter esse olhar para essa parte das pessoas. Sem essas 3 bolinhas, a gente não faz o BIM. É Senai ou é Sebrae a parceria? Mudo, Carlos. Maria Jo. Acho que eu estava no mudo aqui. Tem uma pergunta pessoal, aí. É uma pergunta, ok. Eu fiz essa parceria com o Senai e a SBEI agora vai fazer essa, Daniel, né? Eu fiz essa parceria com o Senai esse ano e ele tem 2 tipos de parceria. Uma que ele reúne 8 escritórios que têm o mesmo perfil para ficar um custo mais barato. Ou você pode também fazer uma parceria só do seu escritório. E a gente conseguiu agora que ele fizesse essa parceria com via SBEA. Então, o ano que vem vai ter uma parceria do Senai, se você quiser se inscrever pela SBEA, que também vai ter o mesmo perfil. Ele vai fazer pela SBEA essa parceria, se você quiser reunir com outros 8 escritórios de mesmo perfil. Então, o custo vai ser bem mais em conta. Ou, se você quiser fazer só pelo seu escritório, aí ele vai fazer um especial. Eu posso falar um pouquinho também, que a gente também tem contrato em andamento com eles. Daniel, foi muito grata a aproximação com o Senai, porque a relação custo-benefício é adequada. Eles têm lá pelo menos 3 sucursais e eles podem fazer o atendimento fazendo uma mistura entre os profissionais dessas sucursais, e pode ser remoto, pode ser pessoalmente, e eles, o produto que eles vendem chama Imersão BIM. E então, e no nosso caso, é um contrato exclusivamente com o nosso escritório, não é igual esse que a Jo participou com outros escritórios. E o que eu falei bastante coisa, não sei se você acompanhou do que eu falei, muitas das coisas que eu falei lá devido à experiência que tivemos com eles, mas uma impressão que eu tenho é o seguinte: eles não trazem todas as soluções, mas eles instigam a gente, eles preparam a gente para, juntos ou paralelamente, irmos buscar. Então, eu me senti motivado o suficiente para, muitas vezes, antes de esbarrar em algum obstáculo, a gente ter alguma alternativa, saber que eu tinha que estar preparado, como a Miriam acabou de mostrar, esse tripé, e a organização do pessoal tinha que estar adequada, a licença tem que estar adequada. Eu não vou contratar o Senai para depois pensar na licença do software. Então, é legal contratar eles, desde que você também acompanhe, esteja num ritmo legal. Não adianta ficar esperando tudo cair no colo, que aí acho que a experiência não é muito legal, não. É exatamente isso. Mesmo no grupo, se você escolher para ter um custo melhor, esse grupo tem que estar alinhado, até na escolha do software. Então, você já tem que saber, além de ter o mesmo perfil de escritório, você já tem que estar definido antes se vai ser vocês vão optar pelo Revit ou pelo ArchiCAD, ou sei lá. E é exatamente isso que o Bruno falou, eles vão te instigar, eles não vão dar tudo mastigado. Então, é muito bom, porque você realmente fica bem... eu fiquei muito incentivada, como o Bruno. É bem legal. E eles vão te cobrar isso o tempo todo também, né, Bruno?
Senão não anda, né? Senão fica não anda. naquela posição passiva e aí você tem mais uma reunião, mais um encontro, que aquilo não É. agrega nada. Na verdade, é como a Miriam uma vez falou, se você não tiver vontade, você não faz, na verdade. Não adianta. Não adianta fazer mais um curso, mais uma assessoria. Você tem que ter muita vontade para instalar, implementar o BIM no seu escritório. Isso tem que Por partir isso que de o você. papel do gestor é tão importante, né, Ju? Sim, sim, Ele comprar essa decisão. sim. E você tem que motivar, na verdade, as pessoas do seu escritório também, né? É um envolvimento de todas as pessoas, isso é fundamental. Sem as pessoas envolvidas também é muito difícil. Bom, está muito bom, muitos assuntos, é sempre instigante, mas agora a gente estourou bastante o nosso horário. Eu queria agradecer a todo mundo, todos os nossos colegas que falaram, que prestaram depoimentos, a todos os nossos colegas que vieram ouvir, para essa troca de ideias, essa troca de informação. A Asbea é isso. A Asbea é essa união para troca de conhecimento, para fortalecimento mútuo das nossas empresas de arquitetura, para que a gente constitua um grupo de empresas qualificadas que isso vai reverter para nós mesmos como um fortalecimento da nossa atuação no mercado. Então, estou muito satisfeito, muito feliz desse agrupamento aqui, como sempre, participar das BEA, colaborar com as BEA é sempre muito gratificante. Então, temos novos Day by Days. Então, recadinhos finais. A Asbea tem essa costura de parceria com o Senai para implementação dos escritórios de arquitetura. A Asbea já tem um acordo firmado com a Graphisoft para aquisição de licenças. Nós temos um grupo de compras nacional que, à medida que fecham quantidades específicas, a gente acessa descontos importantes. Eu não vou ter de cabeça aqui, mas está tudo bem detalhado no site da Asbea, na página do grupo de compras. Os associados podem se inscrever lá. Conseguimos até 27% de desconto nas licenças ArchiCAD a partir do momento que a gente fecha um grupo interessante. Então, quem está aqui nos ouvindo e ainda não é associado à Asbea, por favor, o convite está aberto. Será excelente tê-lo conosco. Então, pode mandar uma mensagenzinha para a Sheila e depois a gente ajuda na inscrição de associação. Nós também estamos costurando uma parceria com um programa de formação em BIM, que é o BIM Colaborativo do Rogério Suzuki. A gente fez uma avaliação desse programa na Asbea, a gente entende que ele é um programa com segundo passo, né, um second step para quem está no zero. Então, primeiro, uma implantação de software e tal, e depois o programa BIM Colaborativo, que é uma simulação de projeto com profissionais de todas as áreas, interessantíssimo, muito legal. Tem, obviamente, um custo de investimento nele, mas formação, crescimento, tem sempre investimento, e nós temos um pequeno desconto de parceria com o BIM Colaborativo. Então, vou encerrando por aqui, mais uma vez, agradecendo a todos. E o próximo Day by Day, Sheila, me ajuda. Vamos fazer o merchan. O próximo nós estamos preparando para dezembro. E o tema? Nas mídias sociais. A gente está definindo o tema, mas vai ser mais criativo. Mas... Tá certo. Então, muito obrigado e uma boa manhã para todos. Abraço. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia.